Você já deve ter ouvido falar desse assunto. Do assunto, pelo menos, que eu vou puxar aqui, não é novidade para ninguém, principalmente no campo da neurociência. E eu já devo ter trazido também lá atrás, bem lá atrás, porque eu sigo um médico, né, que é um neurologista PhD de Harvard, mas ele é gaúcho, Dr. Pedro Staski. No Instagram você vai encontrar ele como Dr. Pedro Neuro. E ele foi meu professor na pós de neurociências, e ele falava sobre essa questão, onde o cérebro e o intestino se intercomunicam a tal ponto de que o nosso intestino, hoje, pela neurociência, já é considerado ser o nosso segundo cérebro. Mas na realidade, se você for ver bem, ele faz muita coisa e pode até tomar o ranking do cérebro, às vezes assim, sabe? A depender do que ele está direcionando, do que ele está fazendo, o nosso intestino. E falar sobre o nervo vago é também parte, né, dessa conexão entre os dois cérebros, vou deixar assim, até porque não sou eu que falo, é a ciência que fala isso, né? E, nossa, Van, mas então hoje você vai falar sobre biologia, você vai falar sobre o corpo, você vai falar sobre coisas complexas? Calma, eu destrinchei o assunto para que ele consiga ficar o mais leve possível, né? Para a gente poder refletir juntos e refletir da importância que tem esse nervo no nosso corpo, principalmente para a nossa saúde mental, para as questões de ansiedade e para a nossa regulação como um todo, né? E pessoalmente, particularmente, eu tenho percebido isso, e claro, não foi pelo amor, foi pela dor que eu acabei percebendo, que quanto mais a gente trabalha o nosso corpo fisicamente, né, a atividade física, a musculação, pilates, a caminhada, o tênis, os esportes todos, a gente mexe positivamente nessa direção do nervo vago, né? E você imagina que esse nervo vago, ele é um cabo de fibra ótica super potente dentro do nosso corpo. Ele sai daqui da base do nosso cérebro, percorre aqui o peito, então imagina que ele está aqui na base e ele vem descendo, né? Passa aqui pelo peito, coração, os pulmões, desce até o intestino, passa por lá, pelo nosso intestino, ele tem uma comunicação aqui na nossa coluna vertebral e ele vai até lá embaixo, até o final do tronco, basicamente, né? Então ele atravessa o corpo inteiro. Olha a importância desse nervo para a gente, porque ele faz essa ponte. E por que o mais interessante, né? Por que que ele tem esse nome de vago? Eu achava que é porque justamente ele fica vagando, né? Vagueando o corpo inteiro, ele passa por uma série de lugares ali por quê? Estudante de letras vai buscar a etimologia da palavra, né? A raiz, a origem da palavra. Então, se ele é vago, ele está vagando no corpo, né? Ele está ali, não tem um lugar onde começa e onde termina. É vago, né? Tem ali várias conexões junto com ele, e na realidade é isso. A raiz dele, né, é de vagabundo, é de andarilho. Por quê? Porque os primeiros médicos anatomistas que descobriram ele viram que ele vagava por praticamente todos os órgãos vitais do nosso corpo, porque o cara começa aqui na base, né, do nosso encéfalo aqui, bem na extremidade, e ele vai até lá embaixo, e ele vai vagueando todo mundo, ele toca, de certa forma, em todos esses órgãos super importantes. E você precisa entender também que ele não só leva ordens do cérebro para o corpo, mas ele passa 80% do tempo dentro da gente subindo o relatório do corpo para o cérebro. Então, de certa forma, ele é aquela fofoqueirinha, né, que vai falando para o cérebro o que está acontecendo aqui dentro.
Ele vai mapeando, ele vai entendendo, ele vai decodificando as informações, porque ele é muito esperto, porque ele é muito inteligente, e ele vai passando pelos órgãos ali, medindo o que cada um está fazendo e vendo se está todo mundo trabalhando ok, se está todo mundo dentro do processo, né? Se tem alguma dificuldade, se tem algum problema, ele avisa o cérebro. Então ele vai falar: tá correndo um perigo aqui, vamos ficar ansioso, né? Tá tendo uma situação aqui que a ansiedade define. Se você está relaxado, se você está tranquilo, se você está desfrutando de umas férias ali, de um tempo de descanso, ele vai mandar um relatório lá para o cérebro de que está tudo bem, está tudo tranquilo, você está descansando. Então, ele, na realidade, também é responsável por esse mapeamento do nosso corpo, né? E o que é bacana, ele faz essa interface, ele faz essa ponte, ele faz essa interligação, mas a gente saber que ele existe e a gente saber que a gente pode contar com ele também faz com que a gente preste atenção no tipo de informação que o nosso corpo está ali divulgando, né? Então, autoconhecimento serve para isso. E aí você de repente descobre que esse nervo, ele não é só um nervo, ele é um instrumento do nosso corpo preparado também para ser o freio do estresse. Então, ele também faz essa função de ser o freio do estresse, de fazer a gente sair do estresse, principalmente quando a gente entende esse funcionamento. E ele também é capaz de acelerar o nosso foco. Olha só como o cara é importante dentro do nosso corpo, né? E se a gente não presta atenção, a gente tem esse mecanismo à mão ali, um mecanismo regulador natural, físico, fisiológico. Enquanto você fica aí querendo ferramenta, querendo estratégia, querendo medicamento, querendo uma série de outras coisas, você tem um cara que faz isso para você internamente, você tem um aliado seu, mas que muitas vezes você nem sabe que ele existe, nem sabia que ele estava aí, nem sabia para que ele servia e nem tem ideia, né, de como é que ele faz essa dinâmica interna aí para colaborar com a sua saúde mental. Mas ele existe. A gente sabe e a gente agora vai aprender os processos, né? Tanto de como é que você faz para ele frear o estresse, quanto como é que você faz para acelerar o foco, se essa for a sua necessidade. Então, eu não sei porque quando eu começo a falar e quando eu começo a gravar e eu faço o vídeo sem editar, né? Tem essa comichãozinha aqui no nariz. É como se ligasse um botãozinho. Será que as ideias elas saem por aqui? Aí elas ficam, né, emanando aqui para eu falar e vem, não sei, ainda vou estudar sobre isso, o que que tem essa correlação aqui. Mas eu já percebi isso, né? Que toda vez que eu começo a gravar e que eu começo a falar os conteúdos, tem esse incômodo. E não é tique, não, porque pessoalmente eu não faço isso. Quando eu estou conversando com as pessoas, quando eu estou dando uma palestra, quando eu estou numa reunião, eu não tenho isso. É só sentar para gravar vídeo, principalmente para o canal. Então, tá relacionado com o YouTube, eu vou descobrir o que é. Depois eu conto. Fiquem tranquilos. Mas voltando, né? Como é que você então gerencia a tua calma, gerencia a tua paz de espírito, gerencia a redução da ansiedade com o estímulo do nervo vago? Através da respiração lenta e através principalmente de um exercício chamado de suspiro, porque ele dá essa nuance aqui de calma e de tranquilidade para o teu nervo vago. A vibração da nossa garganta também, e eu vou explicar como, calma, não seja ansioso, não seja ansiosa, continua assistindo o vídeo e deixe seu like, né? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 pessoas, olha só, 5 pessoas que você conhece que vão saber dessa informação. Imagina, né? Quantas pessoas mais conseguem saber da importância do nervo vago para a nossa saúde mental.
Então, a vibração da nossa garganta também estimula ele no movimento de acalmar, de serenar, e uma massagenzinha leve, assim, aquele cafunézinho aqui atrás da orelha também ativa os pontos, né, onde o nervo tem a conexão aqui e dá aquela acalmadinha, né? Não sei se você já se pegou fazendo isso, é muito coisa de criança, né? Criança que tem esse hábitozinho de mexer na orelha e tal. A gente, quando fica adulto, vai perdendo isso, né? Mas tá com aquela tensãozinha nervosa, aquela ansiedade, dá um cafunézinho aqui na orelha, que já ativa o nervo vago e ele começa a entender que tá tudo bem, tá tudo em paz. Quando você quiser fazer a aceleração do foco, né? Melhor do que Ritalina, melhor do que aqueles remédios todos que você toma, melhor do que energético que você adora tomar com Coca-Cola para dar aquele beat, né? E depois sacrificar o seu corpo, é ativar o alerta com o nervo vago. Principalmente quando você aciona os movimentos dos grandes músculos, né, das pernas e do tronco. Então, exercício de yoga, caminhada, natação, tudo que vai ativar o tronco e as pernas vai trazer esse botão de alerta e de aprendizado aí para o teu nervo vago, né? Porque você manda para o teu cérebro a mensagem de que você acende o foco e você está pronto para aprender naquele lugar. E uma coisa que eu também aprendi por experiência própria, toda vez que eu caminho, e agora eu tenho feito cada vez mais a experiência de caminhar sem estar ouvindo música, né? Eu sou aquela pessoa bastante viciada em música, bastante viciada no meu Spotify, no YouTube Music, mas eu tô fazendo a experiência de caminhar sem nada, né? Caminhar e caminhar sem nada tem me dado insights, tem me dado ideias, tem me dado mais oxigenação do cérebro e tem aberto a minha perspectiva aqui de aprendizado muito mais do que quando eu vou conectada com o fonezinho e ouvindo uma música, ouvindo um podcast, ouvindo uma coisa. Às vezes eu faço isso para otimizar o tempo, mas eu estou experimentando o off, né? Deixar sem a música, ficar só com o barulho externo, e aí quando eu chego no parque tem o barulho da natureza, tem os pássaros, tem as árvores ali soltando as folhas, tem, né, todo aquele ambiente. Então eu estou aproveitando isso. Isso acende o foco e traz essa capacidade de aprendizado para o nosso nervo vago. Você já deve ter ouvido falar, se você é uma pessoa que estuda neurociência como eu, que o intestino produz 90% da serotonina do nosso corpo. Mas essa serotonina, ela não entra direto no cérebro. A serotonina do intestino, ela toca a campainha do nervo vago também. E é o nervo vago que aí vai fazer o cérebro fabricar e liberar a própria serotonina de lá dentro, melhorando o nosso humor. Então, olha a relevância disso, né? O intestino produz a serotonina, beleza, mas aquela serotonina que o teu cérebro vai aproveitar, vai utilizar e vai liberar para a gente para melhorar o humor, é o tal do nervo que vai lá e dá aquele toquezinho, ó, né? Vamos produzir aí, vamos melhorar e vamos ativar o humor aqui nesse corpinho, certo? Então, para você ativar o seu nervo vago, quando você precisar de diminuir a sua ansiedade imediatamente, você não precisa de remédio, você não precisa de aparelho, você não precisa de técnica, você precisa de conhecimento. E você precisa saber que o suspiro fisiológico é o melhor exercício que você tem para ativar o teu nervo vago. Como é que você faz esse suspiro, então? Você dá duas puxadas rápidas de ar pelo nariz e solta longo. Inspira pelo nariz rápido e solta pela boca. Desliga a resposta de pânico em menos de 1 minuto. Presta atenção. Desliga a resposta de pânico em menos de 1 minuto. Tá sem conseguir dormir? Concentra nessa respiração.
duas puxadas rápidas pelo nariz e uma longa pela boca. É o que a gente chama de suspiro fisiológico e vai ativar o seu nervo vago, vai começar a diminuir o seu estresse e vai dar aquela bloqueada na ansiedade. Se você experimentar, coloca nos comentários que eu quero saber. A tensão acumulada daquele estresse, daquele excesso de cortisol, né? Eu falei da questão da vibração da garganta, você gargareja a água cantarolando um som grave ou engrossa a sua voz, né? E coloca água para você gargarejar cantando, né? Ou você alongar o pescoço assim, ó, esticar. É um movimento que a gente não tem o hábito de fazer, você vai sentir até dor quando você fizer isso, mas você estimular esse alongamento do pescoço fisicamente, porque os fios do teu nervo vago, eles passam aqui pela garganta e pelo pescoço. Já sentiu tensão na nuca? Muito provavelmente é o teu nervinho que está ali acumulando aquele estresse básico e acumulando e acumulando e acumulando e acumulando. Então, esse é um meio de você soltar. A neurociência, ela faz o quê, então? Ela nos mostra que a nossa mente, ela não está isolada aqui na nossa cabeça. Mas, né, e se você ficar tentando aliviar a ansiedade pensando positivo, dificilmente você vai resolver. Mas a hora que você conecta com o corpo, você conecta com essa parte aqui, ó, que está no seu momento presente, que traz você para o aqui e agora, que não está em lugar nenhum do passado e nem está em lugar nenhum do futuro, você tem muito resultado nesse movimento. Quando você aprende a se conectar com o seu corpo pela respiração, pelo movimento e pela estimulação física, você está conversando com o cérebro na própria linguagem dele, porque você está mostrando para ele que você também tem autonomia ali na sua saúde mental. E recentemente eu vi um vídeo, né, um Reels do Dr. Pedro, onde perguntaram para ele qual seria a única coisa que ele recomendaria para sempre para o equilíbrio da saúde mental. Ele não titubeou em dizer que é a atividade física, porque a atividade física faz toda essa regulação, não é esse regulamento. A atividade física faz toda essa regulação do nosso corpo como um todo, né? Então, em vez de você ficar sendo vítima do estresse, você passa a ser o piloto do seu próprio sistema nervoso. É sobre isso. E por último, dica final, diquinha, né? Diquinha básica, aquelas diquinhas que as pessoas gostam de dar no final do vídeo ali para você assistir até o final. Se você não assistiu, sinto uma pena de você. Se você interrompeu, porque você vai perder dicas ótimas aqui. Alimentos que você pode usar que tem mecanismo de ação no nosso nervo vago, tá? Alimentos chaves. A gente tem os probióticos, que são kefir, kombucha, iogurte natural e kimchi. Eles estimulam diretamente os receptores do nervo vago. Os prebióticos, a banana verde, a aveia, o alho e a cebola. Eles ativam a via vagal de calma, porque eles produzem o butirato. Legal? Os polifenóis, adoro esses. Amo os polifenóis, por isso que tem essa pele, né? Porque come muito polifenol. Cacau 70%, frutas vermelhas e azeite extra virgem. Esses polifenóis, eles reduzem a inflamação intestinal e melhoram o sinal do nervo vago. Ômega 3, você tem a sardinha, o salmão, a chia e a linhaça. Eles aumentam o tônus vagal e a resiliência autonômica do nosso nervo. Olha que maravilha, né? E por último, triptofano. Os alimentos produtores de triptofano, você tem os ovos, a semente de abóbora e as amêndoas. A matéria-prima exata para sinalização de serotonina do nosso nervo vago. Lembra lá que a gente falou bastante sobre a questão da serotonina, né? Se você puder evitar o consumo excessivo de açúcar refinado, de gordura
Ultraprocessado e de adoçante artificial, fechou. Porque açúcar refinado, gordura ultraprocessada e adoçante artificial altera a microbiota do seu intestino e gera inflamação na mucosa, tá? E também causa ruído aí nessa comunicação do nosso nervo vago, beleza? Compartilhe esse vídeo. Pelo menos 5 pessoas têm que saber sobre essa maravilha que é o nosso nervo capitão aí da nossa saúde mental. Meu grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.